não se esqueça de trazer os alimentos. Abra comigo agora a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 116. Eu estava esses dias meditando, pensando, meu Deus, estaremos no culto de ceia, o último mês de 2020, e eu fiquei pensando algo que retratasse bem o que nós estamos vivendo. O Salmo 116, ele é um salmo que fala de gratidão. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu traria o seguinte tema: as marcas da gratidão que eu e você devemos carregar. O Salmo 116, ele é um salmo que é contado como um dos cânticos dos degraus. É um salmo messiânico que, na época em que se celebrava a Páscoa, um dos cânticos que eram feitos nas celebrações do passado era justamente o Salmo 116. Porque o Salmo 116 já apresentava um protótipo daquilo que Cristo passaria e sofreria. No entanto, esse salmo aqui também, quando você pega os comentaristas, os historiadores, alguns vão dizer que seria um salmo composto depois do cativeiro na Babilônia. João Calvino já vai mais para o lado em que fala das retratações de um homem que viveu com Deus chamado Davi, em que ele vai retratar nesse salmo toda a sua gratidão por inúmeras vezes Deus tê-lo socorrido. Entretanto, sendo Esdras ou Davi, o que encontramos no Salmo 116 é a marca da gratidão de um homem, porque você vai ver sempre essa figura no Salmo 116 falando na pessoa do singular, sempre falando de algo que havia lhe acontecido, e com um espírito de gratidão. E apesar de nós estarmos num ano e num mês agora perto a findar-se, nós temos que pensar que apesar de tudo estamos aqui, estamos vivos, apesar de todos os problemas, nós temos passado esse ano difícil e nós temos que ter a esperança, como foi dito aqui, de que 2021, meu irmão, ele vai ser diferente. Nós temos que ter um coração grato, apesar dos apertos que tivemos. Algumas pessoas perderam o emprego, algumas pessoas deixaram de repente de ganhar, projetaram-se a ter um lucro, a ter uma vida financeira um pouco melhor e as coisas mudaram. Mas apesar de tudo isso, meu irmão, nós temos, como eu costumo dizer, mais a agradecer do que a lamentar. Nós temos muito mais a falar daquilo que Deus tem feito, dos livramentos, das benécias, das bênçãos, daquilo que Deus tem realizado na nossa vida, do que propriamente estarmos, às vezes, amargurados, estarmos cabisbaixos, estarmos, às vezes, pensando que as coisas não vão mudar. Mas vamos lá, o Salmo 116, o título dele lá é Amor e Gratidão para com Deus pela sua salvação. O versículo de número 1, eu vou ler alguns versículos, depois nós vamos entrar e escorrer esses versículos. O primeiro versículo, o salmista vai fazer uma declaração de amor para Deus. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. O salmista aqui, ele vai falar assim: eu amo a Deus, porque se não fosse Ele, o salmo aqui, ele vai falar, primeiro, do estado em que o salmista se encontrava. Ele também vai falar daquilo que Deus fez por ele. E ele também, numa via de mão dupla, vai dizer o que ele precisava fazer para Deus. Ter esse espírito de gratidão é entender o que Deus fez por mim, mas o que eu posso fazer por Ele também. Não espere que a gratidão seja de mão única, porque tem gente, meu irmão, que Deus faz, que Deus é bondoso, é misericordioso, mas as pessoas não retribuem a Deus.
É porque se nós retribuirmos, vamos estar pagando as nossas faltas? Claro que não. O retribuir é uma forma que encontramos de agradecer tudo que Ele tem feito por nós. Quando você faz uma coisa, quando você participa, quando você diz que ama a Deus, você precisa materializar esse amor, você precisa materializar com atitudes que mostram que você não vê a Deus, mas você o ama, e assim você materializa esse amor, ainda que você não toque, mas você o sinta. E quando você faz a um desses pequeninos, como Jesus disse, se você fizer alguma coisa a um desses pequeninos, faz a mim. Então amar a Deus é materializar aquilo que você não vê de repente olhando para Ele, mas porque você o ama, você faz por Ele. E quando você materializa, você quer fazer por alguém aquilo que Deus faz por você. É isso que é você ter um espírito de gratidão. E o salmista começa dizendo: ama ao Senhor. Versículo 2: porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. É reconhecer que tudo que o salmista aqui vai descrever nesse salmo passou. Meu irmão, se foi como Calvino disse, o salmista Davi, faz muito sentido, porque a estrutura deste salmo e a maneira como o salmista descreve fala muito do que Davi fez e falou em outros salmos. Davi compôs 73 salmos, e quando você faz um comparativo desses salmos, está muito expresso aqui a personalidade de Davi. Um homem que era um grande rei, mas um homem que também teve grandes fracassos. Na Bíblia foi o homem que mais sentiu depressão. Foi um homem que viu também as atitudes que ele tomou em vida serem refletidas em determinadas situações que aconteceram na sua vida. Entretanto, ele aprendeu no meio de todas essas crises existenciais que ele teve a adorar a Deus independente dos problemas, porque ele sabia que boa parte desses problemas tinham a ver com as suas atitudes. E muitas das vezes as nossas atitudes fazem com que tenhamos determinados problemas em vida que não tem nada a ver com Deus, tem a ver com escolhas erradas, como Davi fez, tem a ver com erros que Davi também teve, tem a ver com inúmeras coisas que fazemos nessa vida. Então, quando nós olhamos aqui para o Salmo que está relatando essas coisas, versículo 3, os cordéis da morte me cercaram, e as angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor, e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei e estive muito aflito. Vamos entender essa primeira parte que o salmista vai falar. Como o salmista estava. Perceba, nós lemos aqui, versículo 3. O que você vai ver aí na parte A? Ele vai dizer assim: cordéis da morte me cercaram. Sabe o que ele está dizendo? Ele viu a morte. Os cordéis, a corda ficou fina, quase rompeu-se, quase que ele morreu. E de repente você deva ter passado por isso esse ano, ou de repente o fato de você estar na igreja foi porque você chegou desta maneira. O salmista agora está parando, e ele está agora fazendo uma reflexão de que como ele estava se vendo. Meu irmão, às vezes nós precisamos parar para poder olhar para dentro e enxergarmos aquilo que Deus fez, aquilo que aconteceu conosco, aquilo que poderia ter nos levado a morrermos sem esperança, sem salvação e longe de Deus. Ele vai dizer assim: os cordéis da morte me cercaram. Ele está querendo dizer em outras palavras: olha, foi por um fio que essa corda não se arrebentou.
Foi por muito pouco que eu não parti dessa vida. E olha que Davi teve muitas situações que era para ter descido a cova, mas Deus, na sua bondade, não permitiu. Aí ele no versículo 3 continua dizendo assim: angústias do inferno se apoderaram de mim. Sabe quais são essas angústias que ele estava dizendo? É a depressão. A depressão é uma angústia infernal na vida do homem. Davi viveu sob esse espírito muito tempo. Sabe por quê? Porque você sabe o que significa depressão, uma palavra geográfica. É uma palavra que no solo você vai encontrar buracos. Ela vai fazer isso, daqui a pouco vai sair, vai fazer isso. Depressão é sim, é você estar embaixo, é você estar em cima, é você cair, é você levantar. Isso aconteceu com Davi. Isso angustiava muito. Ele vai falar que essas angústias que afligiram a ele, angústias do inferno se apoderaram de mim. Muitas situações do dia a dia, do cotidiano, que muitas das vezes nos abatem, que muitas das vezes nos deixam tristes. Perceba que o linguajar que o salmista vai usar aqui nesse texto é um linguajar de um homem que passou situações difíceis. Ele viu a morte, ele esteve deprimido, ele viu uma série de coisas. Continue comigo. O versículo 3, na sua parte final, vai dizer: encontrei aperto e tristeza. Sabe o que é isso? Aperto é pressão prolongada. Encontrei aperto e tristeza. O que ele está querendo dizer é o seguinte: eu fiquei muito tempo vivendo sob pressão. Eu fiquei muito tempo vivendo, meu irmão, somente na carga, somente nos problemas. E de repente você tem entrado assim nesta noite, e você esteja vivendo sob uma pressão muito grande. Você esteja vivendo problemas de ordem diversas, problemas em casa, problemas na família, problemas no trabalho, problemas financeiros. Davi aqui, se for ele, porque é anônimo, mas muitos acreditam que seja Davi pela composição e a sua estrutura do salmo, você vai ver que ele está expressando aqui algo que ele estava vivendo. É messiânico, porque quando você fala de uma pressão alongada, foi o que Cristo também viveu, foi o que Cristo passou. Cristo passou por uma prensa de azeite, pelo Getsemane, aonde ali ele sofreu, agonizou, também teve uma hematidrose, transpirou sangue, e ali sofreu e padeceu, e sentiu angústias na alma, e sentiu pânico e pavor. Aí o salmista, eu estou introduzindo para que você compreenda como o salmista estava. O versículo 6 ele vai dizer assim, parte B: estava abatido. Ele estava dizendo que ele esteve por vezes caído no chão. Isso quer dizer a palavra abatido. Mas Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9 em diante, ele vai falar assim: abatidos, porém não destruídos. Vai ter momentos de abatimento. O salmo está dizendo, por vezes, e ele viveu abatimento como pessoa, como homem, como ser humano. O texto deixa bem claro. Eu estou dizendo para você como o salmista está. Quem está descrevendo esse estado é o salmista. Aí você vai ver lá no versículo de número 8: livraste a minha alma da morte. E ele vai falar isso por 3 vezes dentro desse texto. Perceba que ele fala de morte, ele fala de angústia, ele fala de pressão, ele fala de aperto, ele fala de tristeza. Isso é uma linguagem de um homem que está e que esteve, no caso, sofrendo, que passou por poucas e boas, que teve momentos de apertos e difíceis. No entanto, você não vai ver esse salmista virar-se para Deus. O grande problema dessa geração é que quando passa-se aperto, é quando as coisas não vão bem, meu irmão, as pessoas pecam, as pessoas, elas se esquecem, e às vezes você se atrasa, e às vezes as coisas não andam na sua vida, porque fidelidade se demonstra nos dias de aperto. Não pecar contra Deus é você demonstrar que o ama no dia em que você não está bem, onde você está deprimido, onde você está angustiado.
Você vai ver que Davi, quando peca, Davi não peca nos dias em que ele está depressivo. Davi peca nos dias em que está calmaria. Davi peca quando ele está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 8, no seu apogeu, em que o povo está em guerra e Urias está à frente de batalha. E não estava deprimido, não, ele estava muito bem. Ele estava no apogeu do seu reinado. O grande problema é que o homem às vezes esquece de Deus, é quando está tudo bem, mas nos momentos de angústias, aquele homem sabia que se ele recorresse a Deus, Deus estava pronto a levantá-lo, pronto a vir sobre ele com graça e misericórdia. Por isso ele compôs o Salmo 51, dizendo que os seus pecados estavam continuamente diante de Deus. Contra ti tão somente pequei. Então Davi sabia reconhecer. Quando ele teve que numerar o seu exército, ele faz besteira. Deus envia um anjo na cidade de Jerusalém e mata muita gente por causa de Davi. Muitos erros Davi cometeu, mas você vai ver que nos dias mais difíceis que ele estava vivendo, ele para e ele fala assim: eu amo a Deus. Porque Deus, Ele poderia ter permitido que eu ficasse abatido. Deus poderia ter permitido que eu ficasse preso nas angústias e que os cordéis da morte me levassem. Mas não, quando ele erra, ele também, quando cai com Batseba, e acontece de que aquela mulher engravida, vocês conhecem a história, aquele filho não vinga, morre, ele vai jejuar, ele vai prantear, mas quando aquele não dá certo, ele vai lá, se humilha, coloca o óleo sobre a cabeça, levanta e continua a caminhar. Porque ele sabia que Deus não estava sendo injusto com ele nada. Ele sabia que se o homem quisesse se queixar, queixava-se de si próprio. E ali naquele momento que Davi está ali se humilhando, se arrependendo, não é porque Deus iria fazer, mas é porque ele precisava enxergar o que ele tinha feito. E às vezes Deus permite com que o aperto e os problemas e as provações nos mostrem o que nós estamos vivendo ou o que nós não estamos vivendo com Deus. Uma outra coisa que eu aprendo, para eu terminar essa parte que fala no salmista, versículo 11: eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Quando você está assim, você não consegue confiar mais nas pessoas. Você acha que quem está à tua volta não vai te ajudar, você fica meio desesperançado. Ele vai dizer, preste atenção, versículo 11: e dizia na minha precipitação. Perceba que ele vai colocar a palavra de maneira para que interpretemos. Em algum momento da vida de Davi ele se precipitou, porque ele achou algo. E muitas das vezes nós fazemos isso, nós achamos isso, e às vezes paramos de confiar, e às vezes paramos de nos relacionar, e às vezes ficamos frustrados e decepcionados. O que fazemos? Vamos para o mundo pecar. Com qual desculpa? Fulano me frustrou. Fulano não foi legal comigo. Fulano, quando eu precisei, não me ajudou. Fulano não esteve na hora que eu precisei. Bem, quem Davi está dizendo aqui que estava com ele em todos os momentos? Será que você tem confiado nas expectativas humanas? Não que você não possa, porque Deus está dizendo que na precipitação disse que não existia mais ninguém bom. Não é assim. Tem gente boa, tem gente que Deus coloca do teu lado para te ajudar. Tem gente, meu irmão, que Deus envia mesmo para poder te ajudar. Mas quando você começa a ver tudo à tua volta que está errado, é porque em algum momento, meu irmão, aquilo que era para você ter cultivado com Deus, você deixou de cultivar. Aquilo que era para ser intimidade tua com Deus, você foi perdendo. Porque quem tem intimidade com Deus, nada à sua volta pode derrubá-lo. Paulo vai dizer: o que me separará de Deus? A morte, a espada, a nudez, a fome? O que vai me separar? A altura, a profundidade, a morte, a vida? Nada mais pode separar aquele que teve um encontro com Deus e nasceu de novo. Por quê? Porque quem nasce do Espírito é Espírito. Se eu nasci do Espírito, então eu não posso mais enxergar as coisas com os olhos carnais. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1: não vos pude falar como a espirituais, mas como a meninos em Cristo, meninos carnais, porque não podem ainda compreender a mensagem de uma maneira plena, porque o pleno às vezes para ele ainda se torna pesado, porque o coração do homem não está nas coisas de Deus. Porque se estivesse, aquilo que parece ser pesado é leve. Aleluia. 1 João 5,13: e os meus mandamentos não são pesados. Mandamento já é pesado para quem vive no pecado. Costumo dizer que tudo é difícil
para os carnais, porque quem é carnal não consegue se libertar da vida, do cotidiano, da natureza pecaminosa que ainda persiste em si. Mas o salmista também, é aqui, meu irmão, que eu quero que você comece a prestar atenção. Tem 3 pontos aqui. O primeiro, introduzir. A segunda vai ser uma introdução. E a terceira, eu vou entrar propriamente na pregação. Versículo 2, o salmista vai dizer o que Deus fez. Ele vai dizer no versículo 2, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Aí ele vai dizer mais, no versículo 1, ele ouviu a minha súplica, a minha voz. Ele também vai dizer, olha, quando eu clamei a Deus, olha, ele me ouviu. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, 1 e 2, que o que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. Se você reconhecer os seus pecados, 1 João 7 e versículo 9, se andarmos na luz e mantivermos comunhão uns para com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade, como lá em Provérbios 28, 13, o que encobre a sua transgressão não prosperará, mas o que confessa e a deixa alcançará misericórdia. Ele clamou e Deus ouviu. Você serve a um Deus que não é de palha e nem de madeira e nem de gesso. Tem pessoas que precisam fazer promessas para Deus ouvir, mas se você estiver nele, e se as suas palavras estiverem em você, se você orar, ele vai ouvir o teu clamor, porque Deus está perto. Isaías 55, versículo 6, diz: perto está o Senhor daqueles que invocam o seu nome, perto está o Senhor daqueles que o buscam. Aleluia, Jesus. Aí ele vai dizer no versículo 5, preste atenção: piedoso é o Senhor e justo. Davi sabe quem Deus é. Tem uma balança justa. Davi conhecia os 2 lados da moeda. O lado da exaltação, mas o lado do tratamento. O que tu quer, Davi? Fugir alguns meses dos teus adversários? O que tu quer, Davi? Que eu entregue você na mão daqueles que querem a tua cabeça? O que tu quer? Fugir dos teus adversários? Você quer que a terra venha a ter fome? Davi disse: Senhor, eu quero cair nas tuas mãos. Porque ele sabia que Deus era justo, era piedoso, era longânimo, era tardio no irar-se, porque era bom. Ele sabia que apesar das suas faltas, Deus era piedoso. Apesar dele ter sofrido muito na carne pelos seus erros como homem, mas ele sabia que Deus era bom. Sabe o que vale a pena, apesar de todos os problemas que temos? É saber que Deus é bom. É saber que nos momentos das nossas provações, Ele está cuidando de nós. Às vezes as coisas apertam, mas eu sei que estando nas mãos dele, meu irmão, o aperto com Deus é pouca coisa. O pior, meu irmão, é você passar um aperto sem a presença dele. É pior você passar um aperto sem Deus estar contigo. Quantas pessoas estão lá no mundo sofrendo sem o consolo do Espírito Santo, sem uma palavra de Deus ao seu coração? Quantas pessoas no mundo estão cegas? O Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, tem tapado o entendimento dessas pessoas incrédulas. Elas não conseguem ouvir, elas não conseguem ver, elas não conseguem compreender o que eu e você estamos aqui, apesar das lutas e das dificuldades. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que o mundo não compreende, é aquilo que você vê. A Bíblia diz que, meu irmão, Deus tem para mim e para você, apesar de todas as lutas, como dizem Hebreus, ainda resta um descanso, ainda resta um repouso para nós. Aí ele vai dizer, no versículo 5 ainda: o nosso Deus tem misericórdia. Se não fosse a misericórdia dele, hein? Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Você vai olhar na Bíblia sobre misericórdia.
A Bíblia vai dizer: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas a Bíblia também fala um texto que eu gosto, porque tira das mãos dos pseudos fariseus e daqueles que se acham juízes ou que tentam utilizar a lei para esse fim. A Bíblia vai dizer: terei misericórdia de quem eu quiser ter, ponto. Sabe o que isso quer dizer? Deus, ele faz o que ele quiser. Ele pode ter misericórdia numa situação que ninguém teria misericórdia com o homem, mas ele tem, porque ele é o dono da misericórdia. É ele que doa a misericórdia. E o ser humano, ele é muito misericordioso naquilo que às vezes para ele é pertinente. A misericórdia humana é falha, mas a misericórdia que ele diz aqui: terei com quem eu quiser ter, ponto. Sabe o que isso me mostra? Que a misericórdia de Deus está muito além daquilo que você pode dar para ele. Com tudo que você dê a ele, você não é digno dela. Meu Deus. Você só a recebe porque ele tem misericórdia. E quando ele tem, mesmo você não merecendo. Porque se você for fazer uma análise mais profunda, nenhum de nós merecemos estar aqui. Então a misericórdia dele veio primeiro. Por isso o texto vai dizer: nos amou o Senhor primeiro. Não vem com essa, meu irmão, que Deus me via lá no mundo, era um cara legal, fazia as coisas legaisinhas, era bom, era isso. Mentira. Bom, meu irmão, o inferno está cheio de gente boa, gente que fez até história. Pode ir lá. Eu não sou juiz de ninguém, mas tem várias religiões com vários homens aí que viveram como um asceta, um eremita, viveram para a natureza tal. Pouco importa isso aí. Se não viveu para Deus, morreu, foi para o inferno, e a sua história e a sua biografia só fica alimentando mentira nessa terra. Uma outra coisa, versículo 7, presta atenção. Pois o Senhor te fez o quê? Bem. O Senhor, ele só nos faz bem. Mas eu tenho passado por isso, por aquilo. O Senhor te faz bem mesmo. A palavra dele é perfeita. O Senhor te faz bem. Aí ele continua dizendo assim, preste bem atenção, versículo 8. Livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Se não fosse Deus, meu irmão, naqueles momentos teus de fraqueza, em que ninguém viu, e você ainda está aqui como eu, foi porque Ele foi bem orgânico conosco. Porque desde que nos convertemos, já pecamos um pouco. Não tem essa. De repente, uns mais, outros menos, mas já pecamos. Mas se não fosse a sua bondade, meu irmão, com certeza você não seria digno. Eu não seria digno. Entenda, meu irmão, quem morreu na cruz trouxe consigo a salvação e todas as demais coisas. A salvação que você tem, primeiro, você não merece, não merecia, e você só a tem porque alguém pagou o preço. Você precisa ter ciência disso, porque quando você for pecar, lembre-se disso. Poxa, não merecia. Teve alguém que foi na cruz por mim, sofreu, padeceu, foi humilhado, esbofeteado, cuspido, foi mal, as pessoas mal falaram, as pessoas espraguejaram. Uma pessoa que era morta e crucificada na cruz era considerada como maldito. Cristo se fez maldito e maldição por nós. Primeira coisa que eu quero que você entenda o que é uma pessoa grata e o que ela deve fazer. Eu disse para você primeiro que, como o salmista estava, depois disse o que Deus fez pelo salmista. Agora vamos para a nossa mão dupla, o que eu e você precisamos fazer. Veja o versículo 12. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Uma pergunta. O que você pode dar para Deus? Para aí, se faz essa pergunta. O que você tem dado para Deus? Versículo 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Primeira coisa que eu quero que você entenda o que representa isso. Ele vai dizer: tomarei o cálice da salvação.
Você sabe o que é o cálice da salvação? Você vai entender o que é demonstração de gratidão que o salmista tem. O cálice, na Bíblia, quando você vê, ele sempre fala de cálice amargo, cálice da morte. Cálice, à luz da Bíblia, não é o da ceia não, tá? Jesus vai dizer, como me angustio, até que tome esse cálice. O cálice que a Bíblia fala no Novo Testamento, que Cristo teria que tomar por mim, é um cálice amargo, cálice de morte, cálice de dor. Então a primeira coisa que eu e você temos que fazer dentro desse tomar cálice aqui, é entregar sua vida para Cristo, tudo que você tem. Aqui começa a história de uma pessoa grata, entregar sua vida para Deus, reconhecer quem Deus é e viver para Ele. Se tem uma forma que agrada a Deus, demonstrando gratidão, é: Senhor, a minha vida é tua e tudo que eu tenho é seu. Mas não é de boca para fora não, porque de boca para fora, meu irmão, as pessoas dizem até que ama, mas no oculto elas pecam e não se lembram disso. Uma outra coisa é reconhecer que tudo vem dele. Tem um homem na Bíblia que você já ouviu, e eu já preguei sobre ele, que ficou sete. Davi fez uma aliança com Jonatas, mas essa aliança foi feita perante o Criador. E o Criador incomodou Davi. E Davi foi buscar a quem ele poderia restituir da família de Jonatas. Quando ele chega na cidade de Lodebar, está um rapaz lá aleijado, que sofre um acidente no período em que morre Saul e morre Jonatas. Ele não nasceu assim, ele ficou assim em virtude da guerra, em virtude das perdas, em virtude de toda aquela tragédia. Ele estava aleijado na casa, em Lodebar, na casa de Maquir. Foram buscar ele. Sabe o que ele disse? E aqui, meu irmão, que um homem precisa entender o que é. Davi foi lá e falou: vem, esteja conosco, assente-se na mesa como um dos meus. Ele vai falar assim: quem sou eu para que te lembres de mim? Sou um cão morto. Eu não estou dizendo aqui para você falar e se dizer: Senhor, eu sou um cão morto. Não. Quem disse isso foi Mefibosete, porque ele sabia o que ele era, o que ele estava vivendo, e vivendo de favor na casa de Maquir. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? É reconhecer que Deus é bom. Porque se Deus não lembra da promessa, aquele homem ia morrer mesmo como um cão, vivendo nas esmolas. Mas como Deus é bom e guarda a sua aliança e se lembra do seu conserto, ele foi lá mandar buscar aquele homem aleijado e disse: traga ele e leve para a tua casa, Davi, porque esse homem aleijado que está lá, eu tratei com a geração dele caiu, mas Deus, meu irmão, por causa da sua palavra, perceba, Deus disse que cortaria a casa de Saul, mas quando Deus libera uma palavra, ele não volta contra ele próprio, ele teve que cumprir a aliança de Jonatas e Davi, ainda que aquilo passasse por cima dele. Manda buscar lá aquele homem. Eu sou um cão morto. Deus vai te olhando para o céu e dizer: eu sei que você é um cão morto, mas a minha palavra está sobre a tua vida. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? É você reconhecer quem você é. Então toma o teu cálice. Está difícil, as lutas estão difíceis, mas as coisas estão apertadas. Toma o teu cálice é pouco, é menor. Quem tomou o cálice de morte, de angústia, de sofrimento, foi Cristo. O teu cálice é um cálice, meu irmão, que me desculpa, é um cálice muito pequeno. Para quem era para ter morrido e está vivo, o teu cálice é muito pouco. Todas as conquistas da sua vida, preste atenção, todas as conquistas na sua vida que Deus não está, isso não se chama gratidão. Tem muita gente que está fazendo as coisas sem colocar Deus à frente. E prova disso é quando a pessoa quebra a cara. Prova disso é quando as coisas dão erradas. E aí depois procura para tentar acertar as coisas. Nós estamos falando de gratidão. Gratidão fala, sabe o quê? Primeiro, eu vou apresentar Ele. Eu vou colocar nas mãos dele. Muita gente está se dando mal.
Muita gente está se afastando da igreja, porque fez a coisa errada e colocou a culpa indiretamente em Deus, porque não vai dizer assim, não foi Deus, mas foi fulano, foi ciclano, mas indiretamente está jogando em cima de Deus. Porque quando eu não assumo os meus atos, quando eu não coloco a minha vida perante Deus e falo assim, eu errei. O digno de um homem, e quando Deus o ouve, é quando o homem reconhece seu erro. Aleluia! Então, dentro desse tomar cálice aqui, você precisa entender que você vai ter que morrer todos os dias para o velho homem. Eu me converti, vivi um período muito bom na igreja, estava tudo certo, tudo legal, ia para a igreja, tudo é bom, agora eu não estou me sentindo mais bem na igreja. E desculpa, meu irmão, se você não está bem aqui é porque você está vivendo em pecado. O pecado rouba as tuas forças, a tua alegria, o teu prazer. Não coloca essa história, a igreja, os irmãos, as coisas que estão acontecendo. Me desculpa, meu irmão. Quem rouba o prazer, o ladrão de alegria, quem destrói a vida do homem é o diabo. Não atribui coisas do diabo a Deus. Quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. Quem veio para dar vida em abundância, vida com alegria, vida com prazer, vida com satisfação e plena se chama Jesus Cristo. Ou você está servindo a Ele, meu irmão, ou você não está servindo. Não venha com essa história de que as coisas estão ruins e para de colocar culpa no vizinho, para de colocar culpa no teu pai, na tua mãe, para de colocar culpa nas pessoas que convivem com você. Senão, meu irmão, você nunca vai andar. Vai ser sempre aonde Deus vai apertar em você. Louvado, engrandecido é teu nome, aleluia. Morrer todos os dias. Uma outra coisa, não há mérito em quem eu sou e nem no que tenho. O mérito não está em nós. Meu irmão, entenda uma coisa, nós não podemos nos perder nisso, porque em algum momento nós vamos achar que a gente contribuiu. Me desculpe, você pode fazer, pode trabalhar, pode se esforçar, legal, mas isso é uma coisa que minimamente você tem que fazer. Reconhecer que a bênção vem dele, tem que ser, isso tem que estar em mim. Mas eu trabalho, eu faço, a gente fala, eu trabalho, eu faço, pô, que bom, tem saúde, né? Que bom que tu coloca os pés para fora da cama todo dia, né? Que bom que está faltando o pão nosso cada dia na sua casa, né? Que bom. Mas não deixa de reconhecer, porque quando Pedro e João foram lá, estavam na Porta Formosa e aconteceu aquele milagre, falaram assim, foi Pedro e João. Não foi nem eu nem João. Ou João dizendo, não foi nem eu nem Pedro. Ela falou assim, mas foi o nome de Jesus que fez essas coisas para que o povo cresça. Foi Jesus que fez. É transferir agora para quem é. Para Deus, não é para mim, não é para ninguém. A gente só faz. E mesmo fazendo, Jesus chama, serve inútil, porque fez o que é mandado. Entenda isso, meu irmão. Se você entender isso, você vai longe. Entender que o que você faz, meu irmão, você só faz porque a Bíblia manda. E se você fizer aquilo que está condizente com isso e se antecipar, aí a Bíblia fala assim, para uns a Bíblia fala servo malvado, mas para ele fala servo bom. Você só vai ouvir de Jesus falando servo bom, só. Te basta isso? Não queira ser como os fariseus, os escribas que tocavam a trombeta, que o pessoal falava assim, olha lá, ele fez, faz com a mão para o outro poder falar com a outra. Enquanto você fizer isso, meu irmão, tu já recebeu o teu galardão, que a Bíblia diz. Fizeste para o homem ver? Já recebeu. Mas a Bíblia diz que aquilo que tu faz em oculto, o Pai te recompensa publicamente. O que tu faz que ninguém vê, Deus faz as pessoas saberem de uma maneira em que as pessoas olham para você e mas fulano, foi ele. As pessoas não esperam, sabe por quê? É você e Deus. Aleluia! Segunda coisa, o texto vai dizer no versículo 17, ele vai dizer assim, parte B, invocarei o nome do Senhor. Você conhece a história de Jabes? Jabes é um homem que o seu nome é um nome até engraçado, porque ele tinha uma cabeça muito grande. O texto no original fala sobre isso. Eu imagino que o parto naquela época
Deve ter sido bem difícil. O nome quer dizer aquele que causa dores. Imagina, né? Antigamente era assim, acontecia um episódio, o nome era aquele, e o fulano, ah lá, o que causa dor. É que nem, ah lá, foi-se a glória de Deus. E acabou. Então era bem engraçado essas coisas, né? Era o homem que causava dores. Mas o texto vai dizer... mas deixa eu dizer uma coisa para você. A mãe de hoje sofre com cesárea. Naquela época, meu irmão, a mãe sofria sem cesárea. Era mais doloroso. Hoje ainda tem um meio de você ajudar. Naquela época, o sofrimento, imagina que essa mãe... A Bíblia não diz, vocês estavam morrendo no parto, mas ele fez alguns votos a Deus. Ele falou assim: se me abençoares muitíssimo. O segundo voto: se o meu termo ampliares. Terceiro voto: se a tua mão for comigo. O quarto: e se fizeres que do mal não seja afligido. Ele entra na genealogia. Aquele homem que causou dor, aquele homem que a história fala que tinha tudo para dar errado, deu certo, sabe por quê? Porque aquele homem invocou a Deus. Pela primeira vez, está lá, Enos, filho de Sete, invoca a Deus na história. E você depois vai ver os altares sendo postos e os homens fazendo isso. Mas Enos, ele vai fazer isso. Levantar um altar de adoração. Invocar é você colocar toda a tua força nisso. Invocar é você se dispor a querer, não só a falar, clamar, mas a fazer aquilo que Deus está propondo para você. Porque Ele vai dizer: Senhor, eu vou fazer, eu vou obedecer, eu vou seguir. Mas, aí Deus olha do céu: vamos lá. Você acha que Deus não ouve a tua oração? Tem muita gente, meu irmão, que não é aquilo que não se dispõe a ser com Deus porque não fala. Porque tem gente que se relaciona com Deus com uma distância. Meu Deus. Aquele homem vai falar: Deus, se tu fizeres isso, Deus olhou para ele, é justo? Meu irmão, Deus vai sempre olhar para você naquilo que você pede a Deus. Se for justo o que você fizer, se for justo como você viver, se for justas as tuas palavras, Ele vai te fazer acontecer. Aleluia. Não pense você que Deus se relaciona de maneira distante com a gente, não. Se você fizer com Deus a coisa certa, Ele vai permitir que você fale. Ele vai permitir: Senhor, ouve a minha oração. Ezequias ia morrer. Ele vai falar: Senhor, tu sabe que eu andei reto. Tu sabe que eu fiz isso. Tu sabe que eu fiz aquilo. Deus olhou do céu e falou: realmente eu fiz. Eu não posso nem contra a minha palavra, senão cai tudo por terra. Ô meu irmão, o segredo é você entender que se você viver com Deus e andar de maneira justa, você pode ir a Ele, pode falar com Ele. Isso não é afronta. Isso é relação entre filho e pai. Saber que se for a vontade de Deus, como está lá em 1 João capítulo 5, versículo 14, esta é a confiança que temos para com Ele. Que tudo que pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se for vontade dele, Ele vai te ouvir. Deixa eu correr, que o tempo está passando. Versículo 18. Pagarei os meus votos ao Senhor. Terceira coisa que aprenda. Olha o que ele vai falar: pagarei os meus votos na presença do povo. Isso fala de testemunhos. Isso fala do que eu vou fazer para Deus. Entenda uma coisa: se você tem um compromisso com Deus, cumpra. Falou que vai fazer, faz. Melhor que não fale. Quando você se compromete com Deus com palavras, cumpra o teu voto. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5: é melhor nos dar voto de todos. Quando entrares na casa de Deus, inclina-se a ouvir. Melhor do que dar voto de todos. Então, meu irmão, se tem uma coisa que você precisa aprender a pagar, o salmista, ele vai falar, e isso aqui você precisa guardar no teu coração, versículo 18: pagarei os meus votos ao Senhor. O que você fez com Deus? Senhor, se tu salvar meu marido, se tu salvar o meu filho, se tu salvar minha esposa, se tu me abençoares naquele trabalho, acabei de ler agora sobre Jabes, mas cumpra o voto, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é onisciente. Tem voto, meu irmão, que a palavra não sobe nem do teto, porque Deus sabe que não vai ser cumprido. Não pense você, meu irmão, que Deus também, Ele não é justo, não, Ele é justo.
Se você diz que vai fazer, os céus vão se abrir para você. Se você cumprir, vai acontecer. Agora, se você falar da boca para fora, se você começar e não terminar, porque tem muita gente que fala, Deus, eu tenho sorte daquele trabalho, Senhor. Pô, meu irmão, já vi muita história assim. E pessoas que chegam aqui e dizem, pastor, ora aí, pastor, porque Deus tem uma coisa grande. E pior que Deus é bom, né? Deus abençoado. Pessoas subiam da igreja. Quantos foram assim? Mas depois quebraram, a gente sabia, ouvia a notícia. Sabe por quê? Porque Deus não divide a sua glória com o homem. Ele vai te dar hoje aqui para amanhã você ir para o mundo e ainda, meu irmão, ficar desdenhando de que você está lá fora e as coisas estão dando certo, não. Pode ter certeza. O salmista, quando vai lá, sabe escrever o seu salmo, que ele está um pouco sem entender, mas no final ele entende. Ele entende qual é a recompensa dele. Ele entende que não investe essas coisas, não. Deixa o cara prosperar lá, achando que vai dar tudo bem. Não vai dar tudo bem, não. Por um momento Deus permite. Permite. E às vezes as pessoas se iludem achando que não. Estou aqui fora, aqui, está dando tudo certo. Estava lá na igreja, a coisa estava toda apertada. Isso é o diabo que planta na cabeça das pessoas. Dizendo que veio para a igreja e deu tudo errado. Meu irmão, de repente o que você ganha vai lá, é isso. E aí Deus diz para você não fazer e você fica incomodado. Por quê? Pô, lá eu ganhava dinheiro. Não, você ganhava dinheiro nisso sujo. Aqui na igreja, meu irmão, teu dinheiro vai ter que ser limpo. Deus vai ter que te prosperar pela via da palavra. Quer confiar nisso? Quer acreditar nisso? Tem uns que Deus vai prosperar, porque sabe que tem coração de servo, sabe que não vai se afastar, sabe que Deus pode prosperar. Agora tem outros, meu irmão, que vão ficar ali, ó, para Deus não perder eles na salvação. Que vai ter uma hora que também, se ficar teimoso, vai embora. Uma outra coisa que ele vai dizer assim, ó, voto se chama fidelidade. Nunca vote, nunca abra tua boca precipitadamente. Ó, se Deus me abençoar, vou ajudar alguém. Cuidado. Porque se você disse que ia ajudar alguém, prometeu alguém, prometeu. Ah, Deus, eu falei que ia dar dízimo e oferta. Não estou falando isso por causa própria, por causa da igreja, não. Estou usando também como exemplo para você. Falou com Deus, se fiou em palavra, isso o céu é testemunho. Tudo que você se fia com os homens ou com qualquer pessoa, o céu é testemunho. É melhor não se fiar nisso. Não tem capacidade para fazer, não faz. Porque Deus gosta que a sua palavra seja honrada. A Bíblia diz que Paulo dizendo para Timóteo, 1 Timóteo 3,12, ser fiel no trato, na palavra, no amor. Paulo vai falar sempre que ser líder. Antes de você estar aprendendo alguma coisa, seja fiel. Aprenda o peso de uma palavra. Aprenda o compromisso. Aprenda, meu irmão, ter vida antes de qualquer coisa. Deixa eu correr. Agora já são 9h05, 9h08. Deixa eu escolher um aqui e terminar, porque a hora passou rápido. Tá, 116, versículo 9, termina por aqui. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Termino aqui dizendo, meu irmão, que o salmista vai dizer: andarei perante a face do Senhor enquanto eu viver. Sabe o que é isso? Andar em santidade. Não estar envolvido com as coisas que sejam lá de fora. Meu irmão, andar com Deus é você fazer uma escolha. Andar com Deus não vai dar para andar com muita gente. Andar com Deus, você vai ter que abrir mão de algumas amizades, que vão ser aquelas amizades de longe, não vão ser aquelas amizades da intimidade. Porque na intimidade tem que pensar igual, tem que andar no mesmo caminho. Não pode se prender a júri desigual, não pode ser incompatível o que você acredita e o que a pessoa anda ou que ela não acredita.
Como andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? O que serve para Deus e para o homem serve também para as relações. Se você não estiver de acordo, como é que essas coisas vão funcionar? Meu irmão, não há acordo com o mundo, não há acordo com o pecado, não há acordo com coisas que não estejam debaixo da palavra. Se você quer andar com Deus, bota logo isso na tua cabeça. Então, meu irmão, faça que nem Elias disse para os profetas e disse para o povo que estava seguindo a Baal. Se é Baal, então vai seguir Baal logo. Não perca o teu tempo, meu irmão. Igreja, você não pode perder o seu tempo. Você está aqui entendendo o que você está fazendo. Você não está aqui e nem pode estar aqui por obrigação, porque o coleguinha está vindo, ou porque, é bom estar na igreja. Bom é estar na igreja se você entender. Se você não entender, isso aqui não vai ser bom para você não. Porque você vai estar aqui um dia, amanhã você está lá cheio de dúvida lá fora, fazendo uma opção de coisa, e você vai estar só se contaminando, vai estar pecando e vai ficar mais distante de Deus, e a tendência para quem vive assim é que não consiga voltar depois. Então, meu irmão, resolve logo o que você tem aí, quais são as suas questões, porque eu termino, põe-se de pé. Glória a Deus. O Salmo 116 traz as marcas de um homem que entendeu o que é gratidão. Será que você consegue compreender o que é gratidão? Gratidão envolve muitas coisas. Esse negócio de gratidão, toma lá para cá, não é bem assim. Ser grato é ser grato por aquilo que ele, se ele não quiser fazer, tudo bem. Isso é ter gratidão a Deus. É aquele louvor. Se Deus quiser, ele é Deus. Se não quiser, continua. Se você tem hoje, glória a Deus. Se você também não tem, dá glória a Deus aí. O problema da nossa geração é uma geração raquítica na Bíblia, é uma geração frágil, uma geração muito humana, uma geração cheia de ideologia e de achismos, uma geração que ainda está contaminada com as coisas dessa vida e com os prazeres deste mundo, não tem outra palavra a se dizer. Uma geração que ainda não consegue enxergar o que é celestial, ainda está preso naquilo que é da terra. Uma geração que ainda não se desprende das coisas do mundo. Você precisa entender que 2020, você pode dizer assim, mas foi uma pandemia, foi uma desgraça total. A maior desgraça, meu irmão, é você estar aqui sem saber o que está fazendo. Essa é a maior desgraça do homem. Porque a Bíblia diz, quem crê, ele vai dizer, for batizado será salvo. Batismo, na verdade, é só a confirmação. É se manter. Quem se manter será salvo. Mas quem não se manter, quem não crer, já está condenado. Não pense você que a condenação vem depois que alguém parte dessa vida. Quem vive aqui já está salvo ou condenado. Cuidado, porque a gente pode acreditar e achar o erro de que em algum momento eu possa me consertar se alguma coisa não estiver bem. Em vida, ou estamos salvos ou já estamos condenados. Não tem meio termo. E isso é perigoso, porque às vezes eu posso achar, como Jesus disse, se a luz que era para ser luz é trevas, Jesus disse, quão trevas são na verdade aquilo que eu imagino ser luz. E tem muita gente sendo ludibriada muito facilmente pelo diabo. Eu estou falando isso, meu irmão, com temor para você, porque nessa vida eu vou ter que prestar conta, e eu tenho muita conta para prestar, mas eu não vou ser omisso naquilo que eu fui chamado para fazer. A minha pregação vai ser sempre essa, vou sempre combater para que você tenha em Deus a oportunidade de todos os dias tentar mudar, tentar fazer as escolhas certas, porque é através da Bíblia, meu irmão, que nós conseguimos fazer, nos manter e ter uma vida com Deus. Para isso, não se iluda. Eu quero chamar aqui à frente os obreiros. Nós vamos orar pelos elementos da ceia, chamar aqui a equipe de louvor. O grande problema da igreja de hoje
é que ninguém disse que o antônimo, ao contrário, de vir como está, era para dizer assim, você não pode ficar do jeito que você está também. Porque o tempo está passando e as pessoas estão vendo da mesma maneira como chegaram. E isso é perigoso. É uma faca de dois gumes. A palavra, ela pode ser uma bênção na vida de quem a vive, mas ela pode ser uma tremenda maldição. Sabia disso? A mesma palavra que absorve, julga. A mesma que alivia, traz condenação. E é bom que você entenda dessa maneira como está o Senhor falando para você, para que você não se iluda. Não viva achando que a qualquer momento você pode se arrepender e mudar. Viva o tempo todo pensando que Cristo pode vir a qualquer instante. Não fique achando que você vai ter tempo para mudar, porque não vai ter. Quando a trombeta soar, é o piscar dos olhos. É fração de segundos, não vai dar tempo. Você só vai ver, obviamente, quem ficar, não nós. As pessoas ficando. Então eu quero orar pelos elementos da ceia. Faça dessa ceia uma renovação. Faça dessa ceia, meu irmão, renovo. Pouco importa o que vai acontecer no ano que vem, eu não sei se vai chegar a vacina, não sei como é que essas coisas vão acontecer, mas, meu irmão, renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. É você que precisa estar bem, independente do problema, da situação, da pandemia, de como está. O ano só vai terminar bem se você estiver bem. Aleluia. Tem gente, meu irmão, que está rico, mas o mês de dezembro é um mês que, infelizmente, é um mês que muitas pessoas se matam. Eu tenho tratado com uma pessoa, ontem o irmão dela me falou, meu pastor, por favor, fala com meu irmão, ele falou que ia jogar o carro e ia se matar. As pessoas ficam assim. E o diabo arma uma arapuca. Porque quando você faz uma coisa e coloca para você um caminho sem volta, tem coisas, meu irmão, que o homem faz, que só Deus para tirar ele, sabe da onde? Daquela armadilha que fazem pro passarinho, né, para ele poder cair, aquela arapuca. Depois que ele for pego, o diabo faz isso. E para sair é difícil. E tem coisas que tu vê que são cabulosas, que o diabo arma para a pessoa não ter para onde correr. E aqui que se dá o maior problema aqui, na mente. O diabo o tempo todo, meu irmão, tentando contra a pessoa sem força. Mas nós vamos orar, meu irmão, sabe por quê? Porque eu disse, Deus é piedoso, bondoso, misericordioso, longânimo. Os atributos do Espírito, os frutos do Espírito, é paz, longanimidade, bondade, é tudo que Ele é. Então, meu irmão, que bom que você serve com Deus assim. Feche os teus olhos, faça você com Deus o seu momento aí. Vamos orar pelos elementos da ceia. E você, aonde estiver, fala com Deus agora. O nosso Deus é bom. Ele é muito mais do que um pai, do que uma mãe. Senhor, o que daremos nós? Essa é a pergunta que o salmista faz. O que daremos nós por tão grandes benefícios? A resposta é imediata. Só tem uma forma de eu retribuir, é tomar o meu cálice. Esse cálice aqui é o da vida. E ele está conjuntamente ligado ao cálice que tomamos todos os dias. Como ovelhas mudas somos levados ao matadouro, como Cristo foi. Senhor, em nome de Jesus, traga o renovo, traga o perdão, libera os corações nessa noite. O diabo quer que estejamos com o nosso coração preso, com amargura, com tristeza. Mas Tu és bom, Senhor, renova o Teu povo, renova as forças. Pai, consagramos o pão e o cálice a Ti, em nome de Jesus. Ao ingerir com o Senhor, venha o renovo, venha a força, venha a presença.
Nos capacita, Senhor. Vamos tomar esse cálice não para a morte, mas para a vida. Tu disseste que aquele que comer da minha carne, do meu pão, aquele que beber do meu sangue, do meu cálice, tem parte comigo. E nós o faremos, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao fim. Que você possa ter uma semana muito abençoada. Uma semana de renovo para a sua vida. Estenda suas mãos. Também quero aproveitar. Cadê o Lucas? Vem cá. O Lucas aniversariou. Foi quinta, né? Foi quinta-feira. Dia 10, ele não pôde estar aqui na quarta-feira. Então hoje ele está aqui conosco. Vamos orar pela sua vida, impetrar a bênção apostólica. E como é de praxe, vamos orar. Tem alguém que faz aniversário até terça-feira? Quarta-feira a gente ora. Mas se houver alguém aqui que faça amanhã, na terça, pode vir aqui à frente. Amém? Senhor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela vida do Lucas, que completou mais um ano de vida nesta semana que passou. Rogamos ao Pai que o Senhor o abençoe grandemente. Que continue sendo, Pai, esse rapaz que conhecemos, estudioso. Ó Pai, que vemos nesse um grande potencial. Que o Senhor venha aperfeiçoá-lo a cada dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre ele, que ele sempre lembre-se disso. Em nome de Jesus. Que o amor do nosso Pai Celestial, a graça bendita do nosso Senhor Jesus e que as divinas consolações do maravilhoso Espírito Santo esteja não só conosco aqui reunidos, mas com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos, sempre que todos digam. Amém. 1, 2, 3.